Majestade, o senhor tem no máximo 2 semanas de vida. As palavras do Dr. Ricardo cortam o ar do quarto real como lâmina afiada. Rosana, a nova faxineira, congela no corredor com o balde de água nas mãos. É seu 3º dia no palácio e já presencia uma sentença de morte. Pelo vão da porta entreaberta, ela vê o rei Alberto deitado em sua cama ornamentada. Tem apenas 35 anos, mas parece ter 60. A pele é pálida como cera de vela. As mãos tremem violentamente quando ele leva o lenço aos lábios e cospe sangue fresco. Este é o 13º médico, doutor. A voz que fala é fria, calculada. Margarida, a conselheira real, se aproxima da cama com movimentos precisos. 13 médicos em 5 anos. Todos dizem a mesma coisa, mas nenhum consegue curá-lo. O Dr. Ricardo fecha sua maleta com um suspiro pesado. Os sintomas são desconcertantes. É como se o corpo estivesse sendo atacado por algo invisível, algo que nenhum tratamento alcança. Papai vai ficar bom, não vai? A vozinha quebra o coração de Rosana. É Beatriz, a filha do rei, uma menina de apenas 4 anos, que observa da porta oposta com seus grandes olhos castanhos cheios de lágrimas. Ela aperta sua boneca de pano contra o peito. Margarida se vira para a criança com um sorriso que não alcança seus olhos. Querida, vá brincar nos jardins. Isto são assuntos de adultos. Mas eu quero ficar com o papai. Eu disse para ir. A voz de Margarida explode com uma violência que faz Beatriz recuar assustada. Rosana não consegue mais ficar calada. Ela empurra a porta e entra. Desculpe a intromissão, mas posso levar a princesinha para os jardins? Todos os olhos se voltam para ela. Margarida a examina da cabeça aos pés com desprezo visível. E quem é você? Rosana, minha senhora, a nova faxineira. Uma faxineira que não sabe seu lugar. Margarida caminha até ela, diminuindo o espaço até ficar perigosamente próxima. Aqui no palácio, camponesas não opinam sobre assuntos reais. Elas limpam, silenciosamente. O insulto é claro, mas Rosana mantém a postura ereta. Cresceu órfã nas ruas após perder os pais numa epidemia. Aprendeu cedo que baixar a cabeça não garante sobrevivência. Inteligência, sim. Peço perdão, minha senhora. Apenas achei que a princesa poderia se beneficiar de ar fresco enquanto os adultos conversam. Doutor. Ricardo interrompe o momento tenso. Na verdade, não é má ideia. Crianças não deveriam presenciar discussões sobre morte. Ele olha para Margarida. Com sua permissão, claro. Margarida hesita, claramente irritada por ter sido contrariada, mas acena com a mão. Faça o que quiser. Eu acompanharei o doutor até a saída. Quando saem, Rosana se aproxima de Beatriz, ajoelhando-se ao nível da menina. Quer me mostrar seus brinquedos no jardim? Beatriz limpa as lágrimas com as costas da mão. Você é diferente das outras criadas. Como assim, princesa? Você não tem medo da senhora Margarida? Rosana sorri. Ah, mas eu tenho, só não mostro. 15 minutos depois, Rosana retorna ao palácio após deixar Beatriz com uma ama nos jardins. No corredor principal, encontra Margarida esperando, braços cruzados, postura rígida. Rosana, aproxime-se. Cada passo até a conselheira parece uma caminhada até o cadafalso. Margarida administra este palácio há 15 anos. Todos dizem que ela é mais poderosa que o próprio rei doente. Sim, minha senhora. Você será responsável pela limpeza dos aposentos reais. Há regras específicas que devem ser seguidas religiosamente. A ênfase na última palavra é clara. Compreende? Sim, minha senhora. Margarida se inclina, diminuindo a voz para um sussurro ameaçador que só Rosana pode ouvir. Regra número 1. Nunca, jamais, mexa debaixo da cama de Sua Majestade. O pó acumulado ali contém miasmas da doença que podem se espalhar. É ordem médica direta. Rosana franze as sobrancelhas. Sua mãe era curandeira e nunca falou sobre doenças que se espalham através de pó debaixo de camas. Mas ela apenas responde: entendi, minha senhora. Mais uma coisa.
Margarida segura o braço de Rosana com força dolorosa. Discrição absoluta sobre tudo que ver ou ouvir. O rei está extremamente frágil. Rumores podem acelerar seu declínio. Ela se inclina ainda mais, seus olhos perfurando os de Rosana. Meninas camponesas que não seguem ordens têm o hábito de desaparecer deste palácio. Compreende? A ameaça é cristalina. Mas algo no tom de Margarida, na maneira como seus olhos brilham quando fala sobre o rei, acende um alerta na mente treinada de Rosana. Ameaças são o que pessoas com segredos fazem quando se sentem encurraladas. Compreendo perfeitamente, minha senhora. Dentro do quarto real, o cheiro atinge Rosana imediatamente, doce, enjoativo, químico, como flores podres misturadas com algo que definitivamente não deveria estar ali. Sua mãe a ensinou a identificar venenos pelo odor. Este cheiro ela conhece, mas de onde? O rei dorme inquieto, murmurando palavras incompreensíveis. Rosana começa a limpar silenciosamente, mas seus olhos continuam voltando para debaixo da cama. A proibição de Margarida ecoa em sua mente. Você é nova aqui? Rosana se vira assustada. Beatriz está parada na porta, segurando sua boneca. Princesa, achei que estava no jardim. Fugi da ama. Queria ver o papai. Ela entra no quarto com passos leves. Como você se chama? Rosana. Rosana. Beatriz testa o nome. Você vai embora como as outras? Outras? As outras moças que limpavam aqui. Elas sempre iam embora. A senhora Margarida dizia que elas eram ruins. Um arrepio percorre a espinha de Rosana. Quantas faxineiras ruins desapareceram deste quarto? Beatriz se aproxima, baixando a voz como se compartilhasse um grande segredo. Você sabe por que o papai está doente? Os médicos não conseguem descobrir, querida. Eu sei. Os olhos castanhos da menina ficam sérios, velhos demais para seu rosto de 4 anos. É por causa da senhora má embaixo da cama. O coração de Rosana para. O que você disse? A senhora má. Ela vive embaixo da cama do papai. Toda noite ela sai e faz ele ficar mais doente. Rosana se ajoelha, segurando gentilmente os ombros de Beatriz. Princesa, você viu alguém debaixo da cama? Não, mas eu sei que ela está lá. Porque quando a senhora Margarida vem dar remédio para o papai, ela sempre mexe lá embaixo primeiro, e depois o papai fica pior. Antes que Rosana possa perguntar mais, passos ecoam no corredor. Esconda-se! Rosana sussurra urgentemente, empurrando Beatriz para trás de uma cortina pesada. A porta se abre. Margarida entra carregando uma bandeja com medicamentos e um copo de água. Seus olhos encontram os de Rosana imediatamente. Ainda aqui, o tom é perigoso. Achei que já teria terminado. Estava apenas limpando as janelas, minha senhora. São muitas. Margarida deposita a bandeja ao lado da cama e se vira completamente para Rosana. Deixe-me ser cristalina, faxineira. Este quarto, este rei, são minha responsabilidade. Minha. Você está aqui por tolerância, não por direito. Ela se aproxima, invadindo o espaço pessoal de Rosana novamente. Se eu descobrir que você andou bisbilhotando, fazendo perguntas, ou, Deus me livre, mexendo em coisas que não deve... Margarida sorri friamente. Bem, já vimos o que acontece com criadas curiosas, não é? Sim, minha senhora. Ótimo. Agora saia. É hora do tratamento de Sua Majestade. Rosana se retira rapidamente, mas não antes de ver Margarida se ajoelhar ao lado da cama e enfiar a mão debaixo dela. No corredor, Rosana encosta na parede, o coração disparado. As palavras de Beatriz ecoam em sua mente. A senhora má embaixo da cama. Crianças frequentemente veem verdades que adultos ignoram. E aquele cheiro no quarto. Agora Rosana lembra onde o reconheceu. Sua mãe a ensinou sobre ele quando tinha apenas 7 anos. Arsênico. O rei Alberto não está morrendo de doença misteriosa. Ele está sendo envenenado. E Margarida, a mulher em quem todos confiam, é a responsável. Naquela noite, Rosana não consegue dormir.
No quarto apertado que divide com outras 3 criadas, ela fica olhando para o teto de madeira, planejando. Se Margarida realmente está envenenando o rei, ela tem poder, posição e 15 anos de confiança a seu favor. Rosana tem apenas sua palavra, a palavra de uma camponesa contra a conselheira real. Não é suficiente. Ela precisa de provas e precisa salvar o rei antes que seja tarde demais. No dia seguinte, Margarida anuncia viagem urgente para a capital. Estarei fora 2 dias em busca de especialistas para Sua Majestade. Um último esforço antes... Ela não termina a frase, mas o significado é claro. Rosana espera até ter certeza absoluta de que a carruagem se afastou completamente. O palácio fica mais silencioso na ausência de Margarida, como se todos respirassem mais facilmente. Ela entra no quarto real com propósito definido. O rei está dormindo. Seu rosto está ainda mais pálido que ontem, os lábios com um tom azulado preocupante. Na mesa de cabeceira, os medicamentos de Margarida estão organizados com precisão militar. Rosana pega um dos frascos e remove a tampa. O cheiro confirma suas suspeitas. Arsênico diluído. Rápida e silenciosamente, ela despeja o conteúdo numa garrafa que trouxe escondida, substituindo o líquido por água pura. Depois, prepara um chá com ervas que sua mãe usava para limpar o sangue de toxinas. Camomila, dente de leão e cardo mariano. Nada miraculoso, mas que pode ajudar o corpo a se recuperar. Quem está aí? A voz rouca do rei a assusta. Rosana se vira, segurando a xícara fumegante. Desculpe, majestade, sou a nova faxineira. Trouxe chá para o senhor. Alberto tenta se sentar, mas mal consegue se apoiar nos cotovelos. Margarida não permite que outros me tragam medicamentos. Não é medicamento, majestade. É apenas chá. Camomila. Minha mãe dizia que ajuda a dormir melhor. Ele a observa por longos momentos. Há algo diferente em seus olhos. Uma lucidez que não estava lá ontem. Você é a moça que foi gentil com Beatriz. A princesa é adorável. Ela gosta de você. Não para de falar sobre a moça nova que não tem medo da senhora Margarida. Um sorriso fraco aparece em seus lábios rachados. Palavras dela, não minhas. Rosana sorri de volta. Princesa esperta. Muito esperta. Às vezes, assustadoramente esperta. Alberto aceita o chá com mãos trêmulas. Ela disse outras coisas sobre você? Rosana hesita. Este é o momento. Ela pode contar sobre a senhora má embaixo da cama, mas sem provas concretas, soará como loucura. E pior, Margarida saberá que ela está investigando. Diz que eu era diferente das outras criadas. E é? Diferente? Todos somos diferentes, majestade. A questão é se essa diferença importa ou não. Alberto bebe o chá lentamente. Este sabor é diferente dos remédios. Menos amargo, mais natural. Como disse, é só camomila. Ele termina a xícara e se recosta nos travesseiros. Sabe, Rosana, posso chamá-la assim? Claro, majestade. Sabe, há algo que percebi nos últimos anos. Sempre que Margarida viaja em busca de novos tratamentos, eu me sinto melhor, mais leve. Mas quando ela retorna com medicamentos mais fortes, eu pioro. Seus olhos encontram os dela. Pode ser minha imaginação, mas não é imaginação, majestade. As palavras escapam antes que Rosana possa detê-las. O silêncio que se segue é pesado, carregado de significados não ditos. Explique o que quer dizer. Rosana toma uma decisão. Risco calculado. Majestade, minha mãe era curandeira. Ela me ensinou que quando alguém não melhora depois de anos de tratamento, talvez o problema não seja a doença. Talvez seja o próprio tratamento. Alberto fica completamente imóvel. Você está insinuando que... Não estou insinuando nada. Apenas dizendo o que minha mãe me ensinou. Rosana pega a xícara vazia. Com sua permissão, voltarei amanhã com mais chá. Só camomila. Nada mais. Ela se vira para sair, mas a voz dele a detém. Rosana. Sim, majestade. Obrigado pelo chá e pela honestidade. Nos 3 dias seguintes, enquanto Margarida está fora,
Rosana substitui discretamente os medicamentos por água e continua dando ao rei seus chás de ervas. A transformação é notável. No segundo dia, Alberto consegue se sentar na cama sem ajuda. No terceiro, ele caminha até a janela, apoiado, mas caminha. A cor volta ao seu rosto. As mãos param de tremer. É um milagre, sussurra uma das criadas mais velhas. Sua Majestade está melhorando, mas Rosana sabe que não é milagre. É simplesmente a ausência do veneno. E ela sabe que quando Margarida retornar, tudo mudará. Na tarde do terceiro dia, Rosana está no quarto real quando Alberto pede que ela se sente. Não costumo pedir isso às criadas, mas você não é uma criada comum, é? Sou apenas uma faxineira, Majestade. Uma faxineira que conhece ervas medicinais, que identifica problemas que 13 médicos não conseguiram, que tem coragem de dizer verdades perigosas. Ele a estuda intensamente. De onde você veio, Rosana? Ela hesita, depois decide que ele merece honestidade. Das ruas. Meus pais morreram numa epidemia quando eu tinha 7 anos. Minha mãe era curandeira e me ensinou tudo que sabia antes de morrer. Depois disso, sobrevivi como pude. Sozinha? Uma criança de 7 anos? Aprendi rápido a ler pessoas, a identificar mentiras, a confiar na minha intuição. Rosana olha pela janela. As ruas ensinam lições que palácios nunca ensinam. Como identificar quando alguém está mentindo? Ou quando alguém está escondendo algo, sim. Alberto se inclina para a frente. E eu? Estou escondendo algo? Rosana o examina. A vulnerabilidade em seus olhos, a maneira como ele se senta mais ereto do que em dias, a esperança cautelosa em sua voz. Está escondendo medo, Majestade. Medo de ter esperança, medo de que, se acreditar que está melhorando, a doença volte ainda mais forte. Ele ri, um som rouco, mas genuíno. Você me lê muito bem. E o senhor? O que vê quando me olha? Vejo alguém que deveria ter morrido nas ruas, mas sobreviveu. Alguém que deveria ser apenas mais uma criada invisível, mas se recusa a ser invisível. Ele faz uma pausa. Vejo coragem disfarçada de humildade. O momento entre eles se estende, íntimo de uma forma que surpreende ambos. Papai! Papai está em pé! Beatriz irrompe no quarto correndo para abraçar o pai. Alberto a levanta, com dificuldade, mas consegue. Minha pequena, sim, papai está melhor. Por causa da Rosana, Beatriz aponta entusiasmada. Eu disse que ela era especial. Ela afugentou a senhora má. Alberto olha para Rosana por cima da cabeça da filha. Há perguntas em seus olhos, mas também gratidão profunda. Do jardim, alguém observa a cena pela janela. Margarida retornou mais cedo que o planejado. Está escondida atrás de uma coluna de mármore, observando através da janela do quarto real. Vê Alberto em pé, forte, alerta, sorrindo para a faxineira camponesa que se atreveu a entrar em seu domínio. Suas mãos se fecham em punhos tão apertados que as unhas cravam na palma. 15 anos. 15 anos cuidando de Alberto, administrando seu reino, protegendo-o, amando-o em silêncio enquanto ele casava com outra, sofrendo quando ele sofreu pela morte da esposa. 15 anos construindo uma dependência perfeita, e em 3 dias, uma camponesa sem nome destruiu tudo. Margarida vê a maneira como Alberto olha para Rosana. Reconhece aquele olhar porque o desejou para si por tanto tempo. Admiração, respeito, o começo de algo mais profundo. Não. Não, se ela não pode tê-lo, ninguém pode. Margarida se afasta da janela, sua mente já trabalhando. A camponesa é esperta, mas Margarida tem 15 anos de experiência em manipulação política. Sabe exatamente como destruir alguém que está começando a ganhar confiança. Ela caminha em direção à ala dos servos, um plano se formando com precisão cirúrgica. Naquela noite, Rosana retorna ao seu quarto e encontra tudo revirado. Suas poucas posses estão espalhadas pelo chão. O broche que herdou da mãe, sua única lembrança dela, desapareceu. As pequenas economias que guardava numa bolsa de pano também sumiram. O que aconteceu aqui? Ela pergunta às outras criadas.
Maria, a mais velha, balança a cabeça com tristeza. Disseram que houve um roubo. A guarda revistou todos os quartos. Roubo? Do quê? Não disseram. Mas Maria hesita. Rosana, a conselheira Margarida, voltou mais cedo. E ela não parece feliz. Um calafrio percorre a espinha de Rosana. A armadilha está sendo montada. Ela pode sentir. Na manhã seguinte, Rosana é convocada ao escritório de Margarida. A conselheira está sentada atrás de uma mesa imponente de carvalho. Em cima da mesa, refletindo a luz da manhã, está um anel ornamentado com o brasão real. Rosana reconhece imediatamente. É o anel da falecida rainha. Sabe o que é isto, Rosana? A voz de Margarida é perigosamente calma. É o anel da rainha morta. Exatamente. Um anel de valor inestimável, histórico, insubstituível. Margarida se levanta, circulando a mesa. Foi encontrado entre suas posses durante a revista de ontem. O sangue de Rosana congela. Isso é mentira. Alguém colocou isso no meu quarto. Alguém? Margarida arqueia uma sobrancelha perfeitamente desenhada. Que acusação interessante. Está dizendo que foi vítima de conspiração. Estou dizendo a verdade. A verdade. Margarida pega o anel, examinando-o contra a luz. Palavra complicada, não acha? A verdade é que este anel pertencia à rainha morta. A verdade é que foi encontrado entre suas posses. A verdade é que camponesas desesperadas às vezes fazem coisas desesperadas. Ela se aproxima de Rosana até ficar a centímetros de distância. Felizmente para você, sou mulher compreensiva. Sei que a pobreza pode levar pessoas boas a maus caminhos. Não vou acusá-la desta vez. Margarida se inclina, seus lábios quase tocando o ouvido de Rosana. Mas se encontrarmos qualquer outra coisa... Bem, tolerância tem limites. E punição para roubo de propriedade real é... Ela faz uma pausa dramática. Bastante severa. Rosana mantém o queixo erguido, recusando-se a mostrar medo. Entendi, minha senhora. Ótimo. Agora sobre o rei. O tom de Margarida muda, ganhando uma borda afiada. Notei que ele está surpreendentemente melhor, quase como se seus medicamentos tivessem sido substituídos. O coração de Rosana dispara, mas ela mantém o rosto neutro. Que sorte, não? Margarida sorri friamente. Mas melhorias súbitas podem ser enganosas. Às vezes, são apenas o último suspiro antes do fim. Já vi isso antes. A ameaça é clara como cristal. Esta noite, você levará o medicamento do rei. Instruções específicas estarão na cozinha. E Rosana? Margarida segura seu braço com força dolorosa. Não cometa erros. A vida de Sua Majestade depende de seguir as instruções exatamente como escritas. Rosana encontra as instruções na cozinha, escritas com a caligrafia elegante de Margarida. Frasco pequeno com líquido transparente, 3 gotas diluídas em água. Administrar às 9 da noite. Não esquecer. 3 gotas. O dobro da dose anterior. Margarida está acelerando o envenenamento. Nas sombras da despensa, Rosana despeja o veneno numa garrafa de vidro e esconde em seu avental. No lugar, prepara chá de camomila forte com mel. Mas enquanto trabalha, percebe algo terrível. Margarida a está testando. Se o rei piorar de novo esta noite, Margarida saberá que Rosana andou substituindo os medicamentos. E então terá a desculpa perfeita para acusá-la. Não apenas de roubo, mas de interferir no tratamento real. Bruxaria. A palavra ecoa na mente de Rosana. É a acusação perfeita para uma camponesa que usa ervas e consegue o que médicos treinados não conseguiram. Ela está encurralada. Se der o veneno, o rei morre. Se não der, ela será acusada de bruxaria e morrerá. Às 9 da noite, Rosana sobe até o quarto real, com a bandeja tremendo ligeiramente em suas mãos. Alberto está sentado na cama, lendo para Beatriz. Quando a vê entrar, seu rosto se ilumina de uma forma que faz o coração dela apertar. Rosana, justo a tempo. Estava contando a Beatriz sobre Majestade. Sua voz sai mais dura que pretendia. Seu medicamento. Ele franze as sobrancelhas,
percebendo a tensão nela. Beatriz, querida, pode nos dar um momento? Mas, papai, só um momento. Prometo terminar a história depois. Quando Beatriz sai relutantemente, Alberto se vira para Rosana. O que aconteceu? Nada, majestade. Apenas trouxe seu remédio. Rosana, me olhe. Quando ela finalmente encontra seus olhos, ele continua. Nos últimos dias, você me salvou. Não apenas meu corpo, mas minha esperança. Aprendi a ler pessoas também, lembra? E vejo medo em seus olhos agora. As lágrimas ameaçam cair, mas Rosana as segura. Às vezes, conhecer a verdade não é suficiente para mudá-la. Que verdade? Este é o momento. Rosana toma uma decisão que pode custar sua vida. A verdade de que a pessoa em quem mais confia está matando o Senhor há 5 anos. A verdade de que tenho provas, mas não posso usá-las, porque sou apenas uma camponesa e ela é a conselheira real. A verdade de que esta noite ela me forçou a escolher entre deixá-lo morrer ou ser acusada de bruxaria. Alberto fica completamente imóvel. Margarida. Não é uma pergunta, é uma constatação chocada. Ela guarda os venenos debaixo da sua cama, um diário documentando 5 anos de doses. Eu vi, e ela sabe que eu vi. Rosana coloca a bandeja na mesa. Esta noite, ela quer que eu lhe dê 3 gotas de arsênico, o dobro da dose usual, provavelmente para matá-lo mais rápido antes que eu possa impedir. E você? Trouxe chá, como sempre. Ela ri amargamente. Mas agora ela vai saber. E amanhã serei acusada de bruxaria, provavelmente queimada na fogueira. Alberto se levanta, ainda fraco, mas determinado. Isso não vai acontecer. Majestade, ela tem poder, posição. E eu sou o rei. Sua voz ecoa pelo quarto com uma autoridade que estava adormecida por anos. Margarida pode ter administrado este reino enquanto eu estava fraco, mas não estou mais fraco, graças a você. Ele caminha até a janela, pensando rapidamente. Rosana, me dê esta noite. Amanhã de manhã reunirei a guarda real. Investigaremos as acusações, com ou sem a aprovação de Margarida. Ela esconderá as provas. É esperta demais. Então as encontraremos antes que possa. Alberto se vira para ela. Confie em mim, assim como eu confiei em você. Do lado de fora da porta, Margarida escuta cada palavra. Seu rosto está pálido de raiva, mas também calmo, calculista. A camponesa forçou sua mão. Não há mais tempo para jogos sutis. Esta noite ambos morrerão, e amanhã ela finalmente terá controle absoluto do reino. Rosana não dorme naquela noite. Fica em seu quarto estreito, ouvindo cada som do palácio. Cada passo no corredor faz seu coração disparar. Cada voz distante pode ser a guarda vindo prendê-la, mas a noite passa em silêncio tenso. Quando o sol nasce, ela permite-se um momento de esperança. Talvez Alberto realmente consiga protegê-la. Talvez a verdade prevaleça. Ela está errada. Às 6 da manhã, a porta do quarto das criadas explode. 4 guardas entram com espadas desembainhadas. Suas armaduras refletem a luz fraca do amanhecer, criando sombras ameaçadoras nas paredes. Rosana de Santana? A voz do capitão é dura, profissional. Sim! Ela se levanta lentamente da cama, o coração na garganta. Você está presa por tentativa de assassinato contra Sua Majestade, o Rei Alberto, e por práticas de bruxaria. O mundo de Rosana desaba. Não, isso é mentira. Eu salvei o rei. Silêncio! O capitão gesticula e 2 guardas a agarram brutalmente pelos braços. Qualquer resistência será considerada admissão de culpa. Por favor, preciso falar com o rei. Ele pode explicar. Mas enquanto é arrastada para fora, Rosana vê Margarida no final do corredor. A conselheira está impecavelmente vestida, mãos entrelaçadas na frente do corpo, um pequeno sorriso de satisfação nos lábios. Seus olhos se encontram, e naquele olhar, Rosana entende tudo. Margarida agiu mais rápido. Usou sua autoridade para prender Rosana antes que o rei pudesse intervir. E agora, com a bruxa presa, ela pode consolidar sua história. Margarida! Margarida!
Rosana grita enquanto é arrastada. O rei sabe a verdade. Ele sabe o que você fez. Margarida se aproxima calmamente, sua voz baixa o suficiente para que apenas Rosana ouça. O rei sofreu uma recaída terrível durante a noite. Está inconsciente. Parece que alguém o envenenou com suas ervas medicinais. O sangue de Rosana congela. O que você fez? Eu? Nada. Apenas administrei seus medicamentos normais depois que você saiu. Margarida sorri cruelmente. 3 gotas, como prescrito. Afinal, você se recusou a fazer seu trabalho adequadamente. Você o envenenou de novo. Você... Levem-na! Margarida ordena aos guardas. E coloquem-na nas masmorras profundas. Esta bruxa é perigosa. Rosana é arrastada pelas escadarias de pedra que descem às profundezas do palácio. Cada degrau leva mais longe da luz, mais fundo na escuridão úmida que cheira a mofo e desespero. As masmorras profundas, onde prisioneiros políticos são esquecidos, onde gritos não são ouvidos, onde pessoas desaparecem. A cela é minúscula, sem janelas, apenas uma pequena abertura na porta por onde passa comida. Quando passa, as paredes de pedra úmida gotejam água constantemente. No chão, palha podre que não é trocada há semanas. Quando a porta de ferro se fecha com um clangue ensurdecedor, Rosana finalmente desmorona. Cai de joelhos na palha fedorenta e deixa as lágrimas virem. Ela tentou fazer o certo. Tentou salvar um homem inocente. E agora vai morrer por isso. Horas passam, ou são dias. Na escuridão absoluta, o tempo perde significado. Rosana recebe um pedaço de pão duro e água uma vez, talvez 2. Ela perde a conta. Sua mente gira em círculos. Alberto está vivo? Beatriz está chorando? Alguém acredita na verdade? A resposta vem na forma de passos ecoando pelo corredor. A porta se abre. Luz de tocha a cega momentaneamente. Levante-se, seu julgamento será agora. Julgamento? Já? Rosana é arrastada. Suas pernas mal a sustentam após tanto tempo parada. Os guardas precisam meio que carregá-la pelas escadarias acima. Quando chegam ao salão de julgamentos, Rosana fica chocada. Está cheio. Nobres ocupam as bancadas laterais, sussurrando entre si. Guardas formam um cordão de segurança. E no centro, em uma mesa elevada, sentam-se 3 juízes. Homens velhos de expressão severa. No meio deles está Margarida, não como acusada, mas como testemunha principal e conselheira real. Rosana é empurrada para o centro do salão. Correntes são colocadas em seus pulsos e tornozelos. O metal frio morde sua pele. Rosana de Santana, o juiz principal anuncia com voz trovejante. Você está acusada de tentativa de assassinato real através de práticas de bruxaria e envenenamento. Como se declara? Inocente. Sua voz sai rouca de tanto chorar, mas firme. Completamente inocente. Murmúrios percorrem a multidão. Inocente? O juiz arqueia uma sobrancelha. Veremos. Conselheira Margarida, apresente as evidências. Margarida se levanta com graça calculada. Está vestida de preto, o rosto composto em máscara de tristeza profissional. Senhores juízes, membros da corte, é com coração partido que me apresento hoje. Durante 15 anos, dediquei minha vida ao serviço de Sua Majestade. E agora sou forçada a testemunhar contra uma jovem que traiu essa confiança da forma mais vil. Ela gesticula e um guarda traz uma bandeja. Sobre ela, o anel da rainha. Este anel sagrado, pertencente à nossa falecida rainha, foi encontrado entre as posses da acusada, claramente roubado com intenções que só podem ser descritas como malignas. Eu nunca roubei nada, Rosana grita. Ela plantou isso no meu quarto. Silêncio! O juiz bate o martelo. Você falará quando autorizada. Margarida continua, sua voz ganhando fervor dramático. Mas o roubo é apenas o começo. Esta mulher se infiltrou no palácio com propósito sombrio. Fingindo ser uma simples faxineira, ela ganhou acesso aos aposentos de Sua Majestade. Outro guarda traz outra bandeja.
Desta vez, contém frascos de ervas secas, as mesmas que Rosana usava para fazer os chás curativos. Ervas de bruxaria, Margarida declara, encontradas escondidas em seus aposentos. Quando confrontada, ela admitiu usar estas substâncias no rei, contra ordens médicas diretas. Eram apenas ervas medicinais, camomila, dente de leão, ervas que quase mataram o rei. Margarida grita, lágrimas brotando em seus olhos com perfeição teatral. Ontem à noite, depois que ela administrou seus chás, Sua Majestade sofreu convulsões terríveis. Está agora lutando pela vida. A multidão explode em gritos indignados. Bruxa! Queimem-na! Assassina! Rosana sente as paredes se fechando. Não foi assim. Ele estava melhorando. Ela é quem o envenenou. O juiz bate o martelo repetidamente até que o silêncio retorne. Tem provas dessas acusações graves contra a conselheira Margarida? Sim, debaixo da cama do rei. Há uma caixa com venenos e um diário onde ela documenta 5 anos de envenenamento. Margarida ri, uma risada de descrença ofendida. Que imaginação fértil! Senhores juízes, isto é claramente o delírio de uma mente desequilibrada. Talvez as próprias ervas que ela usou tenham afetado sua sanidade. Então verifiquem, Rosana implora, olhando diretamente para os juízes. Mandem guardas verificarem debaixo da cama real, agora! A caixa está lá! Os juízes trocam olhares. O principal se inclina para sussurrar com Margarida. Bem, ele finalmente anuncia. Para satisfazer as exigências da acusada e garantir justiça completa, enviaremos guardas para verificar essa alegação. Esperança acende no peito de Rosana. Finalmente, as provas serão encontradas. 20 minutos passam como séculos. Finalmente, o capitão da guarda retorna. Seu rosto está confuso. Senhores juízes, revistamos completamente os aposentos reais. Debaixo da cama, dentro dos armários, atrás das cortinas. Não encontramos caixa alguma, nem diários, nem venenos. O mundo de Rosana desaba pela segunda vez. Não, isso é impossível. Estava lá. Margarida intervém suavemente. Você imaginou ver? Como disse, as ervas afetam a mente. Talvez você realmente acredite em suas próprias alucinações. Estou mentindo. Rosana se debate contra as correntes. Ela escondeu as provas. Ela sabia que eu tinha visto. Basta! O juiz bate o martelo violentamente. Senhorita Rosana, você está apenas piorando sua situação. Acusar uma nobre respeitada sem evidências, alegar conspirações impossíveis. Impossíveis? Rosana ri com histeria crescente. O impossível é 13 médicos não conseguirem diagnosticar envenenamento básico por arsênico. O impossível é ninguém questionar por que o rei melhora quando ela viaja e piora quando retorna. O impossível é uma mulher humilde ter a arrogância de pensar que sabe mais que médicos treinados. Margarida explode, finalmente mostrando raiva. É uma camponesa sem educação acreditar que pode diagnosticar doenças reais. Isso é o impossível. A máscara escorregou por um segundo. Rosana viu. Mas ninguém mais pareceu notar. O juiz principal se levanta. Ouvimos o suficiente. Rosana de Santana, baseado nas evidências apresentadas, o anel roubado, as ervas de bruxaria, o testemunho da respeitada conselheira Margarida e a deterioração súbita de Sua Majestade, após sua interferência, este tribunal o considera culpada de tentativa de assassinato real e práticas de bruxaria. Não. A sentença será determinada após consultarmos com Sua Majestade, se ele recuperar a consciência. Até lá, você permanecerá nas masmorras profundas, aguardando execução. Eu sou inocente! Rosana grita, enquanto os guardas a arrastam. O rei sabe a verdade. Perguntem a ele. Por favor, apenas perguntem a ele. Mas suas súplicas ecoam vazio enquanto é arrastada de volta para a escuridão.
Na cela, Rosana se encolhe no canto mais afastado. Ela falhou. O rei está morrendo. Novamente. Margarida venceu. E ela vai morrer aqui sozinha, com a verdade morrendo com ela. Horas passam, ou dias. Tempo não existe mais. Então, passos. Diferentes desta vez. Mais leves. Hesitantes. A porta se abre. É Maria, a criada mais velha. Rosana, sua voz é um sussurro urgente. Você está bem? Maria, como você? Não temos muito tempo. Trouxe comida de verdade e notícias. Ela se aproxima, passando um pequeno embrulho através das grades. Pão fresco, queijo, uma maçã. Que notícias? Ele acordou. O rei. O coração de Rosana dispara. Ele está vivo? Ele pode falar? Sim, mas... Maria hesita. Ele está muito fraco. Margarida controla quem pode vê-lo. Diz que está protegendo-o de mais ataques. E Beatriz? A princesa chora o tempo todo. Pergunta por você constantemente. Diz que a bruxa má venceu. Lágrimas escorrem pelo rosto de Rosana. Ela tem razão. Não. Maria segura sua mão através das grades. Há pessoas que acreditam em você. Os servos conhecem Margarida. Sabemos como ela é, mas temos medo de falar. Então não falem, não vale a pena perder suas vidas também. Rosana, vai, Maria, antes que descubram que você veio aqui. Rosana sorri através das lágrimas. E obrigada pela bondade. É raro nesses dias. Quando Maria sai, Rosana come lentamente. Cada mordida parece recarregar algo dentro dela. Não esperança. Esperança está morta. Mas raiva. Raiva fria e calculada. Se vai morrer, não morrerá quieta. 2 dias depois, Rosana é levada de volta ao salão de julgamentos. Desta vez, está ainda mais cheio. A notícia se espalhou. A bruxa que tentou matar o rei será sentenciada. Os juízes entram. Margarida está com eles, radiante com sua vitória iminente. Rosana de Santana, o juiz principal anuncia. Após consulta com... Espere! Ele para, olhando para a porta lateral do salão. Todos se viram. E ali, apoiado em 2 guardas, pálido mas consciente, está o rei Alberto. O salão explode em murmúrios chocados. Margarida empalidece. Majestade, você não deveria estar de pé. O médico disse... O médico está errado sobre muitas coisas, parece. A voz de Alberto é fraca, mas carregada de autoridade. Sentem-me. Uma cadeira é trazida rapidamente. Quando Alberto se senta, seus olhos encontram os de Rosana. E neles ela vê fúria. Majestade, o juiz se apressa em falar. Estávamos prestes a sentenciar a bruxa que tentou assassiná-lo. Se preferir não presenciar... Esta bruxa tem nome Rosana. Alberto olha ao redor do salão. E eu não estou aqui para presenciar sua sentença. Estou aqui para impedi-la. Silêncio absoluto. Majestade? Margarida se aproxima. Preocupação falsa em cada gesto. Você ainda está delirante com a febre. A bruxa envenenou... Margarida! A voz de Alberto corta como chicote. Você vai se calar. Pela primeira vez em 15 anos você vai ficar calada e me ouvir. Ela recua, chocada. Nunca foi falada assim por ele. Alberto se vira para os juízes. Senhores, um erro terrível foi cometido. Esta mulher não é bruxa. Ela é minha salvadora. Mas, majestade... O juiz protesta. As evidências foram fabricadas. Eu sei porque estava lá quando Margarida plantou o anel no quarto de Rosana. A mentira sai suave, mas convincente. Vi com meus próprios olhos. Margarida dá um passo à frente. Alberto, você está confuso. O veneno afetou sua mente. Minha mente está perfeitamente clara. Pela primeira vez em 5 anos, está clara. Ele se levanta com esforço, apoiando-se na cadeira. E sei exatamente quem tentou me matar. O salão explode em caos. Alberto levanta a mão para silêncio. Capitão da guarda. Sim, majestade. Retire as correntes de Rosana. Imediatamente. Mas, majestade, agora... Os guardas se apressam em obedecer. Quando as correntes caem, Rosana esfrega os pulsos machucados, mal acreditando. E agora, Alberto se vira para Margarida com olhos de gelo. Prenda a conselheira Margarida por tentativa de assassinato contra a coroa. O mundo para. Que?
Margarida recua. Alberto, isso é absurdo. Eu jamais... Você sempre... Ele grita, e a força em sua voz faz até os guardas estremecerem. 5 anos, Margarida. 5 anos me envenenando lentamente. Você não tem provas. Tenho sim. Alberto gesticula e um guarda traz uma caixa metálica corroída. A caixa que deveria ter desaparecido. Margarida fica branca como papel. Enquanto estava inconsciente após sua última dose, Alberto explica, ordenei a um guarda de confiança que revistasse seus aposentos, Margarida. Não os meus, os seus. E olhem o que encontramos escondido no fundo de seu armário. Ele abre a caixa. Frascos de veneno. Mechas de cabelo do rei. Unhas cortadas. E o diário. O diário que documenta tudo. Capitão! Alberto ordena com voz de aço. Leia a primeira entrada. O capitão pega o diário com mãos trêmulas e lê em voz alta. Dia 1. Comecei hoje. Alberto nunca me verá como mulher, apenas como conselheira útil. Mas se não posso tê-lo como amante, terei como paciente. Dose inicial, 0,1 miligramas de arsênico. Ele nunca saberá. Gaspes de horror percorrem a multidão. Continue, Alberto ordena, lágrimas de raiva escorrendo por seu rosto. Dia 180, a dose está funcionando. Ele emagrece, enfraquece, os médicos estão confusos. Perfeito, agora sou indispensável. Ele depende de mim para tudo. Dia 825, aumentei para 0,2 sangue hoje. Fingi preocupação enquanto por dentro celebrava. Ele é meu agora, completamente meu. A voz do capitão quebra. Ele não consegue continuar. Margarida está congelada, sua máscara de controle completamente despedaçada. Prendam-na! Alberto ordena. Quando os guardas se aproximam, Margarida finalmente reage. Não! Ela corre para Alberto, caindo de joelhos diante dele. Alberto, por favor, eu te amo. Sempre amei. 15 anos te amando em silêncio. Você nunca me viu. Amor? Alberto olha para ela com nojo. Você chama tentativa de assassinato de amor? Eu chamo de controle necessário. Você ia se casar de novo, ia me esquecer completamente. Ela agarra suas roupas desesperadamente. Preferi te ter doente e dependente de mim do que te perder completamente. Você me perdeu no momento que derramou a primeira gota de veneno. Alberto se afasta dela com repulsa. Guardas, levem-na. Margarida é arrastada gritando. Você vai se arrepender. Aquela camponesa vai te destruir. Ela não sabe governar. Não é digna. Suas palavras ecoam até desaparecer nas profundezas do palácio. Quando o silêncio retorna, Alberto cambaleia. Rosana corre para ampará-lo. Majestade, Alberto, ele sussurra. Quando estamos sozinhos, sou apenas Alberto. Você está muito fraco. Precisa descansar. Depois, ele se vira para os juízes atônitos. Senhores, esta mulher me salvou a vida, arriscou tudo para me salvar, e vocês a condenaram sem sequer questionar, sem sequer perguntar ao rei se ele acreditava nas acusações. Os juízes se encolhem sob o peso de sua fúria. Como rei, exijo justiça. Rosana de Santana está livre de todas as acusações. Mais que isso, nomeio a minha conselheira pessoal, com todos os direitos e proteções que o cargo oferece. Murmúrios de choque percorrem a multidão. E quanto a vocês, Alberto olha para os juízes com desprezo. Estarão sob investigação por corrupção e julgamento parcial. Agora, saiam da minha vista. O salão se esvazia rapidamente, nobres sussurrando entre si. Quando ficam sozinhos, exceto pelos guardas mais leais, Alberto finalmente desmorona. Rosana o segura enquanto ele chora, de alívio, de raiva, de dor por 5 anos roubados por alguém em quem confiava completamente. Como você soube? Ela finalmente pergunta. Como encontrou o diário nos aposentos dela? Alberto sorri fracamente. Beatriz. Beatriz? Minha filha de 4 anos é mais esperta que 13 médicos. Ela continuou falando sobre a senhora má debaixo da cama. Quando acordei e descobri que você tinha sido presa, entendi. Beatriz não estava falando sobre algo embaixo da minha cama.
Estava falando sobre Margarida, a senhora má, e o que ela escondia em seus aposentos. Ele ria amargamente. Uma criança de 4 anos resolveu o mistério. E todos nós, adultos supostamente inteligentes, fomos completamente cegos. Rosana toca gentilmente seu rosto. Você não foi cego. Foi traído. Há diferença. E você quase morreu por minha causa. Mas não morri. E nem você. Isso é o que importa. Do lado de fora, o sol está se pondo, tingindo o céu de vermelho sangue. A batalha foi vencida, mas Rosana sente no fundo de seu coração que a guerra está apenas começando. Uma semana se passou desde o julgamento. O palácio ainda fervilha com os acontecimentos. A história se espalhou como fogo. A conselheira real que envenenou o rei por 5 anos, movida por amor obsessivo. A camponesa corajosa que desmascarou tudo. Rosana se adaptou ao seu novo papel, mas não sem dificuldades. Nobres a olham com mistura de curiosidade, ressentimento e desconfiança. Uma ex-faxineira, agora conselheira real, é uma afronta à ordem estabelecida. Mas ela tem um defensor poderoso. A reunião do Conselho Real será em 10 minutos, Maria avisa, ajudando Rosana a ajustar o vestido novo. Nada extravagante. Rosana insistiu em algo simples, elegante, mas funcional. Estou nervosa, Rosana admite. Você enfrentou uma assassina. Um conselho de nobres mal-humorados deve ser fácil em comparação. Rosana ri, mas o riso morre quando entra no salão de reuniões. 12 pares de olhos hostis a examinam. Lord Henrique, Duque Fernando, Lady Francisca, todos membros da antiga guarda, todos leais a Margarida. Alberto está sentado à cabeceira da mesa, visivelmente mais forte que na semana passada, mas ainda pálido. Senhores, senhoras, ele começa. Agradeço a presença de todos. Temos muito a discutir sobre o futuro do reino, incluindo a presença dela. Lord Henrique aponta para Rosana com mal disfarçado desdém. Com todo respeito, majestade, esta situação é altamente irregular. Irregular? Alberto arqueia uma sobrancelha. Um membro do conselho tentar me assassinar por 5 anos também foi irregular. Talvez seja a hora de abraçar o irregular. Majestade! Lady Francisca intervém com tom mais diplomático. Ninguém questiona a coragem da senhorita Rosana, mas governar requer educação, linhagem, experiência em... Em quê? Rosana se surpreende com sua própria voz. Em confiar cegamente em alguém porque nasceu numa família certa, em ignorar evidências óbvias porque questionar seria socialmente inconveniente. Silêncio tenso. Continue. Alberto a encoraja. Rosana respira fundo. 13 médicos examinaram o rei, todos com educação formal, todos com linhagem respeitável, e todos falharam, não por falta de conhecimento, mas por falta de algo mais básico, a disposição de fazer perguntas difíceis. E você tem essa disposição? Duque Fernando desafia. Tenho, porque quando você cresce nas ruas, questionar significa sobreviver. Aceitar cegamente significa morrer. Lord Henrique ri com desprezo. Que poético! Mas administrar um reino não é sobreviver nas ruas. Não? Rosana se inclina para a frente. Então por que 15 anos de administração tradicional quase destruíram este reino? Por que ninguém notou que as colheitas diminuíam enquanto os impostos aumentavam? Por que aldeias inteiras passam fome, enquanto os celeiros reais apodrecem cheios? A sala fica em silêncio absoluto. Você visitou as aldeias? Lady Francisca pergunta, genuinamente surpresa. Cresci nelas. Conheço cada rua, cada viela, cada família que luta para sobreviver enquanto nobres debatem protocolos em salões dourados. Alberto sorri. É exatamente essa perspectiva que precisamos. Rosana fica. Quem discordar pode trazer suas objeções diretamente a mim. Ninguém se move, mas a resistência não desaparece, apenas se torna mais sutil. Nos dias seguintes, Rosana enfrenta sabotagem constante. Documentos importantes desaparecem de sua mesa. Reuniões são marcadas sem avisá-la.
Seus conselhos são ignorados ou ridicularizados. Paciência. Alberto a aconselha uma noite. Mudança leva tempo. Seu corpo ainda está se recuperando do envenenamento. Cada dia sem tratamento adequado. Tenho você. É tratamento suficiente. A intimidade entre eles cresceu naturalmente. Conversas longas ao anoitecer, momentos roubados nos jardins, olhares que duram mais que o socialmente aceitável. Mas ambos sabem, sem nunca dizer em voz alta, que um rei e uma ex-camponesa não têm futuro juntos. 3 semanas após a prisão de Margarida, Alberto convoca Rosana para o quarto real. Quando ela chega, encontra-o pálido, tremendo. Alberto! Ela corre para ele. O que aconteceu? Pesadelos. Sonho com ela, com o veneno, com cada gota que bebi por 5 anos. Suas mãos tremem violentamente. Às vezes acordo e não sei se é real ou sonho. Rosana o segura, deixando-o colocar a cabeça em seu ombro. É real. Você está seguro agora. Estou. Margarida está presa, mas seus aliados ainda estão aqui. E você? Ele se afasta, olhando nos olhos dela. Você está em perigo constante por minha causa. Escolhi estar aqui. E se eu pedisse para você escolher outra coisa? Rosana franze as sobrancelhas. O que quer dizer? Alberto se levanta, caminhando até a janela. Lord Henrique sugeriu que eu me case. Alianças políticas, estabilidade, herdeiros, todas as razões certas. O coração de Rosana afunda. É sensato. Sensato. Essa maldita palavra de novo. Ele se vira para ela, olhos brilhando com emoção crua. Sabe o que mais é sensato? Você voltar para sua vida anterior, encontrar um homem simples, ter uma família, viver sem o peso de um reino sobre seus ombros. Essa é sua decisão ou minha? É a realidade. Eu sou o rei. Você é... Ele para, percebendo o que estava prestes a dizer. Uma camponesa? Rosana termina a voz gelada. Uma faxineira que não conhece seu lugar? Não foi isso que quis dizer, mas foi o que disse. Ela caminha em direção à porta. Tenho trabalho a fazer. Com sua permissão, Majestade. A formalidade corta como lâmina. Rosana, espere. Mas ela já saiu. Nos 3 dias seguintes, eles evitam um ao outro. Alberto mergulha em trabalho administrativo, aprovando tratados que nunca lê, assinando documentos sem questionar. Rosana passa as noites estudando leis antigas do reino, procurando por algo, qualquer coisa, que possa mudar o sistema. É Beatriz quem finalmente quebra o impasse. A menina de 4 anos irrompe no escritório de Rosana, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você vai embora? O quê? Não, querida. Quem disse isso? O papai. Ele disse que logo você vai para um lugar melhor. Beatriz soluça. Mas eu não quero que vá. Você afugentou a senhora má. Você faz o papai sorrir. Rosana abraça a menina. Seu próprio coração partido. Às vezes adultos são muito estúpidos, princesa. Então diga para o papai parar de ser estúpido. Apesar da dor, Rosana ri. Você é muito sábia para ter 4 anos. Eu sei. Beatriz limpa as lágrimas. Posso te contar um segredo? Sempre. O papai chora quando pensa que ninguém está vendo. E ele sussurra seu nome quando está triste. Naquela noite, Rosana vai até os jardins, o lugar onde tudo começou, e encontra Alberto já lá, sentado perto da fonte. Grandes mentes pensam igual, ele diz sem olhar para ela. Ou mentes torturadas buscam os mesmos refúgios. Ele finalmente olha para ela. Sinto muito, pelo que disse. Você apenas falou a verdade. Eu sou uma camponesa. Você é o rei. São fatos. Mas não são os únicos fatos. Alberto se levanta. Também é fato que você me salvou, que enfrenta nobres arrogantes todos os dias sem recuar, que Beatriz te ama, que eu... Ele para. Que eu não consigo imaginar governar este reino sem você ao meu lado. O silêncio se estende entre eles, carregado de possibilidades. Alberto, ser sua conselheira já é polêmico o suficiente. Qualquer coisa mais seria revolucionário. Ele sorri.
Talvez seja exatamente o que este reino precisa, uma revolução. Revoluções têm custos, e eu estou disposto a pagá-los. Ele pega as mãos dela. Rosana de Santana, eu te amo. Amo sua força, sua inteligência, sua recusa em baixar a cabeça para qualquer um. Amo que você me desafia, que me faz querer ser um rei melhor. Lágrimas escorrem pelo rosto dela. Eu também te amo, mas o conselho nunca vai aceitar. Então que não aceitem. Sou o rei e vou me casar com quem eu quiser. 2 meses depois, o palácio está em frenesi. O casamento real será hoje. E não é um casamento político tradicional. Lord Henrique lidera um grupo de nobres insatisfeitos até o salão do trono. Majestade, faço um apelo final. Reconsidere esta loucura. Loucura? Alberto está sentado no trono, usando sua coroa pela primeira vez em anos. Explique. Casar com uma camponesa destrói séculos de tradição. Mancha a linhagem real. A tradição quase me matou quando confiei cegamente em uma nobre por causa de seu nascimento. Alberto se inclina para frente. Prefiro quebrar tradições que perpetuar hipocrisias. O povo não vai aceitar uma rainha plebeia. O povo já a aceita. Alberto gesticula para a janela. Vá lá fora, veja. Hesitante, Lord Henrique vai até a janela e olha para baixo. A praça em frente ao palácio está lotada. Milhares de pessoas, camponeses, comerciantes, artesãos, todos celebrando. Cartazes pintados à mão dizem: Viva a rainha do povo e Rosana, nossa salvadora. Eles a amam. Alberto diz suavemente, porque ela é um deles, porque pela primeira vez em séculos, alguém no poder entende suas lutas. Lady Francisca, sempre pragmática, pergunta, e se tivermos que escolher entre apoiar esta união ou nossa posição na corte? Então escolham. Mas saibam isto, estou construindo um reino novo, onde mérito importa mais que nascimento, onde justiça não é privilégio de poucos. Alberto olha para cada um deles. Vocês podem fazer parte desse futuro ou serem deixados para trás pelo passado. Um a um, os nobres se curvam. Alguns com ressentimento, outros com aceitação genuína. A cerimônia é diferente de qualquer casamento real anterior. Não é na capela ornamentada, mas nos jardins do palácio, acessível ao povo. Rosana caminha pelo corredor de grama usando um vestido branco simples, mas deslumbrante, sem joias excessivas, sem ostentação. Beatriz vai à frente, jogando pétalas de rosas e sorrindo mais que em anos. Quando Rosana chega ao altar improvisado, Alberto toma suas mãos. Você tem certeza? Ela sussurra. Ainda pode voltar atrás. Eu voltei atrás na morte, ele responde. Não vou voltar atrás no amor. O bispo, visivelmente desconfortável com toda a situação, apressadamente conduz a cerimônia. Se alguém souber de algum impedimento... Eu! Uma voz grita da multidão. Todos se viram. É Margarida, sendo escoltada por guardas. Ela deveria estar nas masmorras, mas aparentemente solicitou testemunhar o casamento. Este casamento é uma abominação! Ela grita, lutando contra os guardas. Alberto, você está cometendo um erro terrível. Ela vai destruir tudo que construímos. Nós não construímos nada. Alberto responde com calma gelada. Você construiu uma prisão de mentiras e veneno. E eu estou livre dela agora. Você vai se arrepender. Talvez, mas será meu arrependimento, minha escolha, minha vida. Ele se vira para Rosana. E vou vivê-la com a mulher que amo. Margarida é arrastada de volta para as masmorras, ainda gritando ameaças vazias. Quando o silêncio retorna, o bispo termina rapidamente. Eu os declaro marido e mulher. O beijo é testemunhado por milhares. E a celebração que se segue ecoa por toda a cidade. Mas o verdadeiro trabalho começa após a lua de mel. 6 meses depois do casamento, Rosana convoca uma reunião especial no Salão do Trono. Todos os membros do conselho estão presentes, mas também estão presentes pessoas que nunca entraram neste salão antes. Representantes das aldeias, comerciantes, até alguns mendigos das ruas.
Senhores e senhoras, Rosana começa, hoje marca o início de uma nova era para nosso reino. Uma era de justiça verdadeira. Lord Henrique suspira audivelmente. Aqui vamos nós. Identificamos 3 problemas críticos. Rosana continua, ignorando-o. Primeiro, acesso à saúde. Pessoas morrem de doenças simples porque não podem pagar médicos. E sua solução é? Lady Francisca pergunta, genuinamente curiosa. Programa Real de Curandeiras. Rosana revela planos detalhados em pergaminhos. Mulheres como minha mãe, que conhecem ervas, que entendem medicina tradicional, serão treinadas e certificadas. Cada aldeia terá pelo menos uma curandeira oficial, paga pelo Tesouro Real. Murmúrios de surpresa percorrem a sala. Isso é... Duque Fernando procura por palavras. Revolucionário. E caro, Lord Henrique adiciona. Mais barato que deixar metade da população morrer de doenças tratáveis. Alberto intervém. Continue, minha rainha. Segundo problema, educação. Conhecimento é poder, mas apenas nobres têm acesso a ele. Porque educação requer recursos, Lord Henrique protesta. Então criaremos recursos. Rosana aponta para outro pergaminho. Escola real em cada cidade principal, gratuita para todas as crianças, nobres e plebeus. Aprenderão a ler, escrever, matemática básica. Isso vai criar caos. Lord Henrique fica vermelho. Camponeses educados vão questionar a ordem natural. Bom, Rosana responde simplesmente. Deveriam questionar. Eu questionei e salvei o rei que vocês, com toda sua educação privilegiada, quase deixaram morrer. Silêncio constrangido. E o terceiro problema? Alberto pergunta, orgulho evidente em sua voz. Justiça. Rosana se vira para os nobres. Atualmente, um nobre que comete crime é julgado por outros nobres. Um plebeu é julgado pelos mesmos nobres. Vem o problema? Está sugerindo que nobres e plebeus sejam julgados igualmente? Lady Francisca parece chocada. Estou insistindo nisso. Lei da igualdade real. Crimes serão punidos baseado em atos, não em nascimento. Um nobre que rouba recebe a mesma punição que um plebeu. Absurdo! Lord Henrique explode. Isso destrói toda a estrutura social. Não! Alberto se levanta. Isso cria uma estrutura social justa, pela primeira vez em séculos. Ele caminha até o centro da sala, olhando para cada rosto, nobre e plebeu. Margarida era nobre. Usou sua posição para me envenenar por 5 anos. Se este fosse um crime normal, ela teria sido julgada por seus pares, que a teriam protegido. Ele aponta para Rosana. Apenas alguém fora desse sistema corrupto teve coragem de me salvar. Então, estas 3 leis entrarão em vigor imediatamente, Alberto declara. Programa de curandeiras, escolas reais gratuitas, lei da igualdade real. E quem vai implementar tudo isso? Duque Fernando pergunta, cético. Eu vou, Rosana sorri. Com a ajuda de vocês, espero. Mas com ou sem ela, faremos acontecer. 2 anos depois. A transformação é notável, embora incompleta. 30 aldeias agora têm curandeiras certificadas. A mortalidade infantil caiu 40%. Doenças antes consideradas fatais são agora tratáveis. 5 escolas reais foram construídas. Centenas de crianças, nobres e plebeus juntos, aprendem lado a lado. Os primeiros graduados já estão entrando no mercado de trabalho. A lei da igualdade real prendeu 3 nobres corruptos no primeiro ano. A mensagem foi clara. Ninguém está acima da lei, mas a resistência persiste. Alguns nobres deixaram o reino, recusando-se a aceitar as mudanças. Outros conspiram silenciosamente, esperando uma oportunidade de reverter tudo, e a custos pessoais. Rosana sofreu 2 abortos espontâneos. O estresse do cargo, os ataques constantes, a pressão implacável, tudo cobra seu preço. Você precisa descansar. Alberto implora uma noite, segurando-a, enquanto ela chora após o 2º aborto. Não posso, há muito a fazer. O reino vai sobreviver se você tirar 1 mês de folga. Mas as pessoas que dependem dos programas, as curandeiras que precisam de apoio, as escolas que enfrentam sabotagem... Alberto beija sua testa.
Você não pode salvar todos, Rosana, mas posso tentar. No terceiro ano, finalmente vem um momento de alegria pura. Rosana dá à luz um filho saudável, um menino com os olhos de Alberto e a determinação de Rosana. Eles o nomeiam Miguel, quem é como Deus. A chegada do príncipe é celebrada em todo o reino. Mas mais significativo é o que acontece depois. Quando Miguel tem 6 meses, Rosana o leva para visitar as aldeias, não numa carruagem real isolada, mas caminhando pelas ruas, falando com pessoas, ouvindo histórias. Veja, meu filho, ela diz, mostrando-lhe o mundo. Este é o reino que você herdará, e sua responsabilidade não é governá-los de cima, é servir ao lado deles. Uma velha senhora se aproxima, alguém que Rosana reconhece das ruas de sua infância. Majestade, a mulher se curva desajeitada. Por favor, não faça isso. Rosana ajuda a mulher a se levantar. Você me conheceu quando eu era ninguém. Não precisa se curvar agora. Mas você é a rainha. Sou Rosana, a mesma menina que você alimentou quando eu estava com fome. Lembra? Lágrimas enchem os olhos da velha senhora. Nunca esqueci, nem eu. Rosana abraça a mulher. E nunca vou esquecer de onde vim. 5 anos após o casamento. O Salão do Trono está lotado para o aniversário de uma década da descoberta do envenenamento. Rosana, agora uma rainha respeitada, se ainda controversa, está ao lado de Alberto. Beatriz, com 9 anos, está entre eles. E o pequeno Miguel, de 2 anos, dorme nos braços do pai. Senhores e senhoras, Alberto começa, há 5 anos, este reino estava à beira do colapso. Um rei morrendo, uma conselheira corrupta, um povo sofrendo. Ele olha para Rosana com amor profundo. E então veio uma camponesa corajosa que se recusou a aceitar a ordem estabelecida, que arriscou tudo por justiça, que me salvou não apenas fisicamente, mas moralmente. Alberto se vira para a multidão. Hoje, anunciamos mais reformas. Mas primeiro, quero que testemunhem algo. Ele gesticula e guardas trazem Margarida. Ela está visivelmente envelhecida. 5 anos nas masmorras deixaram marcas profundas, mas seus olhos ainda brilham com inteligência. Margarida, Alberto fala. Por 5 anos você envenenou meu corpo. Por 15 anos antes disso, você administrou este reino com eficiência implacável. Alguns dizem que eu deveria executá-la. Margarida levanta o queixo, orgulhosa até no final. Mas Rosana me ensinou algo. Ele olha para a esposa. Ensinou que justiça não é apenas punição, é também redenção, quando possível. Margarida franze as sobrancelhas confusa. Você tem conhecimento que ninguém mais possui. Segredos de Estado, alianças, estratégias diplomáticas. Durante 15 anos, você foi indispensável porque se tornou o repositório de toda a informação crítica. E daí? Margarida pergunta a voz rouca. Rosana propôs algo radical. Em vez de deixar esse conhecimento morrer com você nas masmorras, você o documentará. Cada tratado, cada segredo, cada aliança, criará um arquivo completo que tornará impossível que qualquer pessoa se torne indispensável novamente. Lágrimas inesperadas enchem os olhos de Margarida. Por quê? Por que me dar essa chance? Rosana se aproxima. Porque sei como é ser julgada pelo seu pior momento. Você fez coisas terríveis, mas também fez coisas importantes. Essa é sua chance de escolher como quer ser lembrada. Eu tentei matar seu marido. Eu sei, e você vai passar o resto da vida pagando por isso. Mas pode pagar de uma forma que ajuda o reino, ou de uma forma que não serve a ninguém. Margarida olha para Alberto, depois para Rosana, finalmente para a multidão de rostos observando. Vou fazer isso, ela diz lentamente. Não por vocês, mas porque 15 anos de trabalho não devem desaparecer só porque eu me tornei monstro. 10 anos após o casamento. Rosana está no jardim, o lugar onde tudo começou, observando o pôr do sol. Beatriz, agora com 14 anos, estuda para se tornar diplomata. Miguel, com 7,
já mostra sinais da inteligência afiada de ambos os pais. E um terceiro filho, uma menina, acabou de completar 1 ano. Alberto se aproxima por trás, abraçando-a pela cintura. Em que está pensando? Em quanto mudou e quanto ainda precisa mudar. Sempre a perfeccionista. Ele beija seu pescoço. Sabe que hoje, pela primeira vez, o conselho aprovou uma proposta sua sem um único voto contra? Qual proposta? Programa de empréstimos para pequenos comerciantes. Mesmo Lord Henrique votou a favor. Rosana se vira nos braços dele. Lord Henrique? O homem que me chamou de abominação. O mesmo. Parece que até pedras mais duras eventualmente se suavizam. Ou ele finalmente percebeu que lutar contra a maré é inútil. De qualquer forma, é progresso. Alberto a estuda intensamente. Tem algum arrependimento? Alguma vez deseja ter escolhido uma vida mais simples? Rosana considera a pergunta honestamente. Toda escolha tem custo. Perdi 2 bebês antes de Miguel nascer. Enfrento hostilidade constante. Vejo meus filhos crescendo sob pressões que nenhuma criança deveria enfrentar. Ela toca o rosto dele. Mas também vi mortalidade infantil cair pela metade. Vi crianças pobres aprendendo a ler. Vi justiça sendo aplicada igualmente. Então, sem arrependimentos? Ela sorri. Gostaria de ter encontrado aquela caixa debaixo da cama mais cedo. Poderia ter te salvado anos de sofrimento. Você me salvou exatamente quando deveria. Nem um dia antes, nem um dia depois. Alberto beija sua testa. E me deu algo que 15 anos de envenenamento nunca conseguiram tirar. O quê? Esperança. Esperança de que pessoas podem mudar, de que sistemas podem melhorar, de que uma camponesa corajosa pode se tornar a melhor rainha que este reino já teve. 20 anos depois do envenenamento. Rosana, agora com 44 anos, está no mesmo salão onde quase foi executada por bruxaria. Mas desta vez, ela preside como rainha. À sua frente, 50 jovens se formam no primeiro programa universitário aberto a todas as classes sociais. Desses 50, 20 são de famílias nobres, 30 são plebeus. E pela primeira vez na história, não há distinção em seus diplomas. Vocês representam o futuro, Rosana diz, sua voz carregando autoridade conquistada através de décadas de luta. Um futuro onde talento importa mais que nascimento, onde justiça é direito, não privilégio. Entre os graduados está João, filho de Maria, a criada que trouxe comida para Rosana nas masmorras. Ele se forma como o melhor estudante de medicina de sua turma. Também está presente Lady Carolina, filha de Lord Henrique, formando-se em engenharia. Ela usará seu conhecimento para construir sistemas de água limpa nas aldeias. Minha jornada começou como faxineira, Rosana continua. Fui presa, quase executada, chamada de bruxa. Mas sobrevivi porque acreditei que verdade e justiça eventualmente prevalecem. Ela faz uma pausa, olhando para cada rosto jovem e esperançoso. Nem sempre prevalecem rápido, nem sempre facilmente, mas eventualmente, se pessoas corajosas se recusarem a desistir, a mudança acontece. A cerimônia termina com aplausos ensurdecedores. Enquanto os graduados saem, um jovem repórter, outra novidade do reino, imprensa livre, se aproxima de Rosana. Majestade, uma pergunta para o jornal? Claro. Olhando para trás, para tudo que construiu, qual considera seu maior legado? Rosana pensa cuidadosamente. Não é o programa de curandeiras, embora salve milhares de vidas anualmente. Não são as escolas reais, embora eduquem dezenas de milhares. Não é nem a lei de igualdade. Então o quê? É a ideia. Rosana sorri. A ideia de que qualquer pessoa, não importa onde nasceu, não importa quão humilde sua origem, pode mudar o mundo se tiver coragem de tentar. E isso vale o custo, as batalhas, a resistência, o sofrimento. Pergunte a João, que agora pode se tornar médico apesar de ser filho de uma criada. Pergunte a Lady Carolina, que pode ser engenheira apesar de ser mulher. Pergunte às milhares de crianças que não morrerão de doenças tratáveis. Rosana olha pela janela.
para o reino que ajudou a transformar. Todo mundo que me pergunta se valeu a pena esquece a pergunta mais importante. E se eu não tivesse tentado? Quantos teriam morrido? Quantas injustiças teriam continuado? Então não tem dúvidas? Dúvidas, tenho milhares. Medo, constantemente. Mas arrependimento? Ela balança a cabeça. Nunca, porque mesmo que tenha mudado apenas uma vida, mesmo que tenha salvado apenas uma criança, valeu cada momento. Epílogo. 30 anos após os eventos iniciais. Rosana, agora com 54 anos, visita as masmorras pela primeira vez em décadas. Margarida, com 70 anos, está numa cela confortável. Não luxuosa, mas digna. Ela passou 25 anos documentando cada segredo de Estado, cada aliança, cada estratégia. Seu trabalho criou a primeira biblioteca de governança real, acessível a todos os conselheiros futuros. Vim me despedir, Rosana diz. Margarida olha para cima de suas anotações. Está morrendo? Não, mas Alberto e eu estamos nos retirando. Miguel assumirá o trono no próximo ano. Margarida fecha o livro lentamente. Vocês conseguiram, construíram algo duradouro. Começamos algo, as próximas gerações continuarão. E eu? Margarida pergunta, vulnerável pela primeira vez. Como serei lembrada? Como uma mulher que cometeu crimes terríveis, mas escolheu passar seus últimos anos ajudando o reino que quase destruiu. Rosana se aproxima das grades. Não é redenção completa, mas é honesta. É mais do que mereço. Talvez, mas misericórdia não se baseia em merecimento. Se baseasse, nenhum de nós mereceria segundas chances. Rosana se vira para sair, mas Margarida a chama. Rainha Rosana? Sim, obrigada, por não me deixar morrer como um monstro, por me dar chance de ser algo mais. Rosana sorri tristemente. Todos merecem chance de escolher quem querem ser, mesmo quando já escolheram errado antes. Cena final, 5 anos depois. Rosana e Alberto, ambos aposentados, caminham pelos jardins do palácio como visitantes. Miguel, agora com 27 anos, governa com sabedoria que combina a inteligência de ambos os pais. Beatriz é embaixadora em reino vizinho. A filha mais nova estuda medicina. Acha que eles ficarão bem? Alberto pergunta. Mais que bem. Eles terão desafios que não imaginamos, mas também terão ferramentas que não tínhamos. Eles param perto da fonte, o lugar onde tudo começou. Sabe o que mais me orgulha? Alberto diz. Não são as leis ou programas, é que nenhum dos nossos filhos acha estranho que sua mãe era camponesa. Para eles é simplesmente normal. Essa é a verdadeira mudança. Rosana concorda, quando deixa de ser revolucionário e se torna simplesmente vida. Eles se sentam no mesmo banco onde, décadas atrás, um rei moribundo conheceu uma faxineira corajosa. Algum arrependimento agora? Alberto pergunta mais uma vez. Rosana olha para o palácio, para o reino além dele, para tudo que construíram juntos. Nenhum. E você? Apenas um. Qual? Que demorei 5 anos envenenado antes de te conhecer. Ele sorri. Podíamos ter tido mais tempo. Tivemos tempo suficiente para mudar um reino, para criar uma família, para provar que amor e justiça podem coexistir. Rosana apoia a cabeça em seu ombro. É mais que a maioria consegue em uma vida inteira. O sol se põe sobre o reino. Um reino mais justo, mais igualitário, mais esperançoso que quando começaram. E nas ruas, crianças de todas as classes brincam juntas, sem saber que houve um tempo quando isso era impossível. Esse é o verdadeiro legado. Não está escrito em leis ou monumentos. Está vivendo nos corações de pessoas que cresceram acreditando que mudança é possível. Porque uma camponesa corajosa uma vez se recusou a aceitar que injustiça era inevitável. E um rei amoroso escolheu acreditar nela. Gostou dessa história? Você acha que Margarida teve o que mereceu? Acha que Rosana agiu certo ao dar a ela uma chance de redenção em vez de simplesmente executá-la?
Me conta nos comentários. Até a próxima história.